Agora a gente vai começar a falar sobre a fotossíntese. Primeiro vamos ver uma introdução geral, o que ela é, para que ela serve, quais são os objetivos. Sempre que você for estudar a fotossíntese e depois a respiração, tenha em mente que o objetivo tem que estar bem claro para você, porque como são várias reações químicas diferentes, né, em sequência, às vezes a gente se atrapalha, se confunde, esquece por que aquela reação está acontecendo, que processo é aquele, por que é aquilo, e aí você começa a achar a matéria é difícil, né? Você começa a achar fotossíntese ou respiração celular muito complicados, mas na verdade não é. Quando você pensa no objetivo da fotossíntese, né? O que é a fotossíntese, para que ela serve? A fotossíntese ela tem como objetivo a construção de matéria orgânica, na verdade é um carboidrato que é construído na fotossíntese e a partir desse carboidrato fora da fotossíntese outras substâncias orgânicas podem ser formadas, outros carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas. E para construir essa matéria orgânica precisa de energia e essa energia vem da luz. A luz natural, né? Então você pode pensar no sol, nos ambientes naturais, a luz proveniente do sol. Agora, se eu tenho uma planta dentro de casa e a luz está acesa, essa luz também pode ser absorvida pela planta e ela também vai realizar o processo de fotossíntese. Então, o objetivo é esse: produzir matéria orgânica, produzir comida, né? A gente fala que a planta produz a sua própria comida, o seu próprio alimento. É matéria orgânica essa comida. Então, a gente fala que as plantas produzem a própria matéria orgânica. Ela não tem que comer carboidrato, ela sabe produzir sozinha, ela não tem que comer proteínas, ela sabe produzir tudo sozinha. Então, essa autonomia vem da fotossíntese. Qual é a importância desse processo, pensando em todos os seres vivos e no ambiente? Uma das importâncias que a gente vê muito na ecologia é relacionado às cadeias alimentares. Então, as cadeias alimentares são a passagem, né? É a passagem de matéria orgânica de um ser vivo para o outro, desde os produtores para os consumidores primários, secundários, terciários e quantos mais existirem, até os decompositores. Quem produz toda essa matéria orgânica são os indivíduos autótrofos e a maioria deles faz fotossíntese. Então, esse fluxo de matéria orgânica, esse fluxo de energia que passa de um ser vivo para o outro, que a gente estuda na parte de cadeias alimentares, tem como uma fonte principal a fotossíntese, sendo ela, então, o que é mais exercido pelos autótrofos, os produtores. Aí, quando você pensa nos autótrofos, tem que lembrar que são as plantas. As algas também fazem fotossíntese, algumas espécies de bactérias têm a capacidade de realizar fotossíntese e as cianobactérias, que também estão lá junto com as bactérias no reino Monera, as cianobactérias também realizam fotossíntese. Seres extremamente importantes porque iniciam quase que 100% das cadeias alimentares que a gente tem no planeta inteiro. Além disso, existe liberação e captura de gases na fotossíntese. É retirado bastante CO2 da atmosfera nesse processo. Então, quando a gente pensa nas questões de aquecimento global, né, de excesso de CO2 na atmosfera, manter as plantas, manter as algas, manter os organismos fotossintetizantes faz com que esse CO2 possa ser retirado, pelo menos uma parte, retirado da atmosfera. Então, a gente tem um auxílio do aquecimento global, né, um auxílio na diminuição desse aquecimento global. É claro que não é a solução, não é só manter florestas, não é só preservar ambientes aquáticos que a gente resolve o problema do aquecimento global retirando esse excesso de CO2, mas é uma função extremamente importante dos fotossintetizantes. Eles usam esse CO2 para construir o carboidrato, usam o carbono e o oxigênio do CO2, então eles retiram bastante CO2 da atmosfera. O oxigênio também ele é liberado na fotossíntese, então o oxigênio é produzido numa das fases da fotossíntese, na quebra de moléculas de água. Esse oxigênio é liberado para a atmosfera e esse oxigênio pode ser usado pelo próprio indivíduo fotossintetizante ou pode ser repassado para outros seres vivos, pode se acumular na atmosfera e outros seres podem acabar utilizando. Então aqui só um resuminho para você visualizar. A gente tem uma fonte de luz, como eu falei, pode ser uma fonte de luz natural ou não. Essa luz é absorvida através de substâncias químicas que existem dentro desses autótrofos, que a gente classifica como pigmentos. A principal substância química classificada como pigmento é a clorofila,
Então, dentro aí dessa plantinha cheio de clorofila, ela consegue absorver essa energia da luz e aí a gente vai ver como é que esse processo acontece. Eu consigo utilizar essa energia capturando gás carbônico, água, eu consigo utilizar essa energia para a produção de um carboidrato e ainda tem liberação de um pouquinho de oxigênio. Então, aqui a gente tem um resumo da fotossíntese. Fiz o desenho de uma planta, mas podia ser uma alga, podia ser uma cianobactéria, uma bactéria fotossintetizante. O processo é exatamente o mesmo, né? O resumo aqui é exatamente o mesmo. Então, nas próximas aulas a gente vai ver essa fragmentação da fotossíntese, né? Onde que ela acontece, quais são os processos, vamos lembrar da fase clara, da fase escura, tudo que está acontecendo desde essa captura da energia luminosa até a produção do alimento, até a produção do carboidrato. Então, entenda muito bem essa introdução, tenha ela sempre em mente. Se você esquecer, veja de novo, estuda de novo e volta para as outras aulas de fotossíntese. Aí você vai entender bem mais fácil. Então, nas próximas aulas a gente se aprofunda mais.